Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 11º episódio da quarta temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno. Tudo bem com você? Boa noite, Heitor. Boa noite. Eu não vou dizer o nome da nossa convidada ainda, deixa o Heitor fazer o suspense. Vamos lá, mais um Node, mais conhecimento e vamos começar com isso aqui que tá bom hoje. É isso aí, está aqui também a nossa amiga Milena Barbosa. Salve, Milena, tudo bem com você? Salve, Heitor. Salve, Bruno. Gostei, hein, Heitor, da entrada, hein? Tem que ter isso em outros podcasts, hein? Quem sabe? Dá para fazer um processo de imagem aí com eles. É uma boa. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Milena, é muito legal ter a sua presença aqui hoje. Eu que sou seu fã, sei que você tem uma super trajetória na área de tecnologia e segurança. Você é uma super profissional. Conta para quem está ouvindo a gente um pouco sobre você, o que que você faz. Bom, fico lisonjeada, tá, Heitor? Acho que mais do que nunca, todos nós somos bons profissionais. Só precisa as empresas nos valorizar. Mas eu sou a Milena Barbosa, já estou há 19 anos dentro do mercado de tecnologia e praticamente dentro desses 19 anos, 9 anos em segurança da informação. Hoje eu tenho um papel de liderança dentro de uma estrutura de segurança da informação e segurança cibernética, aonde a gente acaba perpetuando por todas as frentes ali dentro das nossas frentes com relação à segurança, não só GRC, conscientização, entre outros processos, e a gente também estava dentro de um cenário de cloud, e agora a gente está retornando ali para a velha casinha do on-premise, para as máquinas físicas e com entregas de PCs ali para todos os nossos clientes ali, que são as nossas áreas de negócio. Então imagina como está a alegria dele. E além Tá disso, fácil, hein? tá facílimo. Eu participo de alguns webinars, aprecio participar. Eu acho que falar não só de segurança, mas falar de tecnologia é algo que traz prazer, traz enriquecimento e ainda mais eu me aprimoro no dia a dia ali com relação à segurança da informação. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui falando um pouquinho mais de segurança da informação, aonde ainda algumas pessoas me perguntam no dia a dia, né? Quem está ali no dia da área de negócio mas por que você escreve SI e cyber? O que significa isso? Então, acho que ainda temos os nossos caros colaboradores, coleguinhas chamados usuários, que ainda precisa da sua conscientização um pouquinho mais assertiva, porque tem gente que ainda tem dúvida se, se existe ou não ainda esses ataques cibernéticos. É de verdade ou de mentira, Heitor e Bruno? Eu tenho essas dúvidas ainda, viu? Você acha que é o elo mais fraco, o usuário? Ou isso é papinho? Eu acho que ainda é papinho, mas na verdade a gente é suscetível, né? A gente é suscetível a cair nas historinhas ali. Então, e também existe uma coisa que eu vejo, eu acho que não é só a questão do elo mais fraco, eu acho que existe o ego mais fraco, né? Então, quanto mais ego, mais a gente traz ofensores ali para que aconteça algo para dentro das nossas organizações ou para dentro da nossa vida pessoal. Eu não acho que é o elo mais fraco, mas quando tu tem que pensar que o hacker que tá do outro lado, aquele que tá com aquele chapeuzinho preto lá, bem mal intencionado, ele vai olhar para um sistema, ele vai ter que pensar que ele tem que passar por um file, que ele tem que passar por uma grande qualidade de defesa. E do outro lado ele olha, só precisa de um trabalho de engenharia reversa, um bom trabalho de phishing e vai conseguir. Então não é que seja o elo mais fraco, mas é um caminho que é mais acessível. E ainda tem empresas ainda, né, Bruno, que não tem, tem faro, mas não tem bons faros, né? Sim. Então a gente também tem que olhar. Muitas vezes tem empresas que ainda não possuem tantas tecnologias assim. Não só médias, como grandes também. Milena, deixa eu te Ô perguntar Bruno, uma você tá falando que o coisa. hacker é preguiçoso?
Diga. Não, não é preguiçoso, mas ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Sim, sim. Tu disse que tu tá à frente da equipe de cyber. Eu já falei em alguns outros episódios, esse nosso mundo de tecnologia, ele ainda é muito masculino. Como é que a Petit tá numa posição Bastante. de liderança? O pessoal te olha diferente, assim, como é que conseguiu chegar? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo, né, te responder, que Uhum. é você ser mulher na área de cyber e você ser mulher na área de tecnologia, você passa por dois cenários. Primeiro você vai pegar uma máquina e aí você vai quebrar a unha, você vai deixar de estar muito bem, né, vestida, porque você vai se sujar com toner, mas no dia a dia, no mundo da liderança ali, eu sou muito bem, assim, graças a Deus, respeitadas pelos meus liderados, mas muito subestimadas pelos meus pares. Por que essa questão de subestimar? Muitas vezes por serem homens, não digo ser por serem homens, não, porque tem mulheres que muitas das vezes elas acabam sendo mais, elas nos entristecem mais ainda e elas acabam colocando ali alguns impedimentos e até mesmo subestimando ali até as suas próprias colegas de trabalho, porque querem serem melhor do que a outra. Mas eu acho que pelo contrário, eu tenho já estou há alguns anos, eu tive alguns cenários, mas muito mais com mulheres do que com homens, tá? Aonde, para que você precisa estudar? Você tem certeza que você vai chegar naquele lugar que você quer chegar? Imagina, você é uma sonhadora. Então, assim, esse foi muitos cenários que eu escutei de mulheres que estavam em posições de liderança na época, mas não souberam. Mas eu tive mulheres que estavam em cargos de liderança que souberam me falar que eu poderia chegar onde eu quisesse. Então, hoje, eu tenho algumas lideranças ali, algumas, né, líderes que estão na minha vida até hoje. Eu agradeço todos os dias elas, porque elas nunca souberam fazer eu me desanimar, apesar de alguns questionamentos e alguns trocadilhos ali no meu dia a dia. Mas eu digo a verdade, acho que independente de homem ou mulher, eu acho que é o ser humano. E o ser humano, infelizmente, quando ele vê alguém vencer ou ele vê alguém ter um pouquinho mais do conhecimento, faz a inveja, a dor do cotovelo ser muito maior. Eu queria puxar um gancho aí no que você respondeu, no que o Bruno perguntou, porque eu me formei em 2003, faz bastante tempo já, né? Faz mais de 20 anos. E quando eu me formei, só tinha duas mulheres na turma. O resto dos alunos lá ali eram cerca de 30 homens. E o Bruno também eu conheci faz uns 5 anos e foi num curso de pentest da UONCE. A UONCE é um projeto que tenta trazer mais mulheres para o mundo de cyber, né? Nesse curso eu percebi que já tinha mais mulheres, já era mais dividido. Então eu tenho essa percepção que o mercado ele mudou ao longo desses anos, né? Tem mais mulheres interessadas em tecnologia, em segurança. Você sente que isso é verdade? Tá mudando mesmo? Tá mais acessível? Porque eu imagino que quando você começou era mais difícil, né? Ah, quando eu iniciei em 1900 e alguma coisinha, que eu não vou falar, né? Senão eu confesso a minha idade, mas realmente eu tinha muito mais homens. No dia a dia eram hardware, manutenção de micro, toda a parte ali voltado a Lotus 123, DBase e Windows 3.11, né? Então era o dia a dia ali. Na faculdade nós éramos em 6 mulheres e só conseguiram terminar de 120 alunos, só conseguiram terminar no período ali em 2009, que eu demorei muito tempo para poder fazer, eu não tinha condições nem de arcar a faculdade na época, e tentei algumas vezes em algumas públicas, mas acabei não conseguindo, teria que voltar para o ginásio, para o colégio ali, para que eu pudesse estudar novamente. E aí, em cima disso, eu acabei colocando um cenário e eu vejo não só o ONCE, como o FEME-IT, que também é um pessoal que está super ali organizado. O time da ONCE, eu praticamente participei de algumas iniciativas ali com o André e tudo mais. Mas também hoje tem vários, igual eu estou dentro do capítulo da Isaaca, que é o She Leads Tech,
que a gente também fomenta conhecimento para as mulheres, para poder entrar não só na área de segurança, mas também em cyber, segurança da informação, GRC, para que elas estejam, mas eu tenho visto muitas mulheres mais encorajadas a estar dentro e elas estão entendendo que elas se pertencem ali dentro no dia a dia, seja jogando CTF, seja fazendo um pen tester, seja aprendendo sobre bug bounty, participando também de atividades ali. Então eu vejo muito mais mulheres agora em 2025 do que antes, quando você via algumas e outras ali, mesmo assim quase eram poucas que se conversavam. Então hoje eu tenho visto muito mais mulheres no dia a dia e isso é legal porque tem bastante mulheres que me procuram pelo LinkedIn, me perguntam como é que é a área, me pergunta se realmente existe aquela questão, né, dos meninos que não vai ajudar e tudo mais. Eu digo que é totalmente diferente. Eu acho que o importante é a troca de conhecimento, não existe o melhor e nem o pior. Eu acho que essa troca faz um enriquecimento tanto de um lado quanto do outro, e isso traz um montante, um resultado não só participativo de boas entregas, de novos softwares, de novas tendências, como também para dentro das empresas. Agora tu, deixa eu só botar um comentário, agora tu falou que tu começou e algum tempo atrás, lá no Windows 2.11. Então, eu tava pensando aqui, nessa época até os TIs homem eram meio grinho pra essa parte de informática. Então eu imagino que deve ter sido um caminho ali, como se diz, né? Tudo mato. Olha, eu tive homens na época que me perguntavam assim, Bruno, poxa, mas você vai pegar a máquina ali e você vai configurar junto comigo? Você tem essa, né, toda essa robustez de ir lá e fazer? Eu falei, do mesmo jeito que você aprendeu, eu também aprendi. Então, se Exato. você errar, eu também vou errar. Eu falei, ou se não, eu vou acertar e eu posso te ajudar depois a acertar. Mas eu acho que se os dois prestaram atenção, todo mundo vai conseguir entregar. Até porque Mas o em disquete era empresa, leve, né? eu trabalhei com. Quem levanta um Era bem disquete isso ali mesmo. não tinha E aí você peso. tinha. Cara, e essa questão do disquete, eu lembro, eu não tenho aqui comigo aqui, mas aqueles disquete bolachão que a gente chamava, né, antigamente, um quarto. Então, assim, eu olhava para aquilo ali, eu falava, gente, olha isso aqui, hein? E você colocava ali na máquina, e aí eu olhava para o 3.1, você ficava trocando os disquetes, disco um, disco 2, disco 3, É e assim ficava ali, mesmo. fisicamente, você tomava café, você podia almoçar, e você falava, meu Deus, não vai terminar isso aqui hoje. E aí você tinha o receio de, vai que algum desse problema, que você teria que voltar tudo de novo, pegar e trocar e fazer novamente. Então, eu acho que são coisas ali que faz hoje, assim, ser bem diferente hoje. Existem várias facilidades hoje que existem, mas ainda a gente vê ainda algumas estruturas ali no modo antigo de ser. Eu digo que seja vintage. Os Que bolachão, ainda acho que tem só seus o Heitor é que disquetes. tem ainda. Eu não tenho, mas eu trabalhei muito com eles faz tempo. Agora, os Não 3.11 eu sei ainda se você carrego na minha fica no. mochila. Eu tenho aqui por aqui. Deve estar por aqui, né? Guardado aqui no escritório aqui jogado. Jogado não, tá guardadinho. Guardadinho. É, tem que guardar que é uma relíquia, né? Ô Milena, um dia desses eu estava no cardiologista, numa consulta aí de rotina, e eu era o último paciente do dia. Aí eu comentei com o doutor, agora é só empreitar o trânsito que você chega em casa, né? Ele respondeu, e hoje o dia foi cheio, que foi só consulta. Eu prefiro operar, que cansa menos. E na hora eu falei, eu te entendo, eu também prefiro fazer servidor do que falar com as pessoas, porque isso aí cansa mesmo. Porque ele sabe que eu trabalho com TI, né? Aí eu tô falando isso para te perguntar, né? Você como gerente, como é que você faz para tratar os conflitos, para resolver as tretas? Porque às vezes trabalhar com pessoas é mais difícil que servidores, né? Com certeza. Acho que ficar na operação é mais fácil. Apesar do trabalho, né, que existe. Hoje o meu dia realmente foi super social e de psicólogo ali, porque
as atividades ali foi muito mais de troca de geração de conflito, apontamento de tá errado, papel e responsabilidade, escopo de trabalho. E aí até brinquei no final com o meu liderado e falei para ele, poxa, eu acho que a gente já poderia ir embora, né? Porque aí quando a gente levantou, a gente acabou sendo acionado para um bate-papo ali com a diretoria. E aí a gente saiu no final e falamos assim, nossa, o dia de hoje já poderia ter acabado, a gente já poderia começar só a próxima semana. Porque é muita geração de conflito, existe muitas particularidades, existe muita questão das áreas em si. Eu quero fazer aquilo porque é o melhor, essa ferramenta é melhor do que que merece. E aí, às vezes, a gente tem que acabar. Eu tive hoje um questionamento super simples de, poxa, você foi lá e concedeu o acesso para dentro daquela plataforma, mas o Heitor não recebeu o e-mail. Aí eu falei, então, mas você sabe que existe um outro step que faz todo o processo de envio de recebimento que é o SMTP? Aí, na hora que eu olhei, parei e falei SMTP, eu falei, bom, travei, falei, deixa eu te explicar o que é o SMTP. É um protocolo de recebimento de envio de e-mail, onde a gente Sério? utiliza aqui, que faz o disparo. Aí eu parei, Bruno, eu tive que passar, puta, eu falei, vou passar o dia inteiro explicando para a mulher do comercial. E aí eu falei para ela, só que acontece? O Heitor não recebeu, mas eu acho que assim, eu já olhei a todas as ferramentas que nós temos aqui hoje. Será que na empresa do Heitor não está barrando no spam? Mas aí a gente teria que ver com a área de tecnologia. Aí falaram: ah, Milena, não custa nada você mandar um e-mail para a pessoa, colocando o nome, a senha e o link que a pessoa precisa acessar. Eu falei, custa? Sabe por que custa? Porque eu sou uma única Milena aqui dentro para atender o dia inteiro as ações que o nosso presidente precisa, as ações que vocês precisam, os novos projetos que vocês precisam entregar para poder entregar valor e resultado para a empresa. Eu tenho vários outros projetos, além de responder para a auditoria, eu falei assim, e se eu tenho hoje uma aplicação que ela faz esse disparo sozinho, e eu olhei de 100 usuários que a gente tem, 5 reclamou, desculpa, mas o problema não está na solução, está na pessoa que está do outro lado da tela. Agora, se você quiser, eu me disponibilizo super tranquilamente de ir lá, explicar para ela, orientar. Agora, se não é o seu papel como comercial, mas é o meu papel como segurança aqui, de poder conscientizar a pessoa como deve fazer. Mas eu digo que tem dia assim que você olha assim, dá vontade de você falar, puxa, eu poderia estar tranquilo na minha casa, trabalhando ali tranquilamente, mexendo com várias coisas, mas não é o meu momento. Eu fico diariamente, entro e saio de reuniões extremamente calorosos, aonde eu tenho que explicar realmente para o board que não tem tanto conhecimento com tecnologia, porque é uma seguradora, é um banco, e dentro desse banco também existem as pessoas que muitas das vezes, mesmo estando em tecnologia, não sabe a diferença entre Intune e GPO. Se em TI ainda existe isso, você imagina no dia a dia com as áreas de negócio. Tem DLP lá? Puta, tem um DLP lá, mas de verdade. Eu tenho na seguradora, mas eu tô desfazendo do meu Tá só no nome. e tô indo eu tô, eu tô, eu tô saindo da. Mas na verdade, olha, a gente usa o DLP da Microsoft, não vou mentir para vocês. Geralmente, Pega. quando usa o DLP, eles fazem até um bonequinho de voodoo seu, né? De tanta raiva que passa. É porque ainda mais hoje que eu tava ali explicando para o pessoal, eu falei, não, mas existe DLP, a gente pega algumas informações que são mais sensíveis ou de intelecto, a gente vai lá e barra, né? Aí o pessoal fala assim, ah, então quer dizer que a gente tem que trocar as nomenclaturas ou trazer nomenclaturas que sejam mais aderentes para o negócio para não poder ser barrado, porque a segurança barra, eu falei assim, não, é diferente. A segurança assegura que a informação seja transitada da melhor forma possível para dentro do que ela pode te proporcionar hoje em dia. Tu sabe Então, todos os que. dias eu tenho que brincar e tenho que trocar ali na risadinha para não entrar no estresse no Sim. diário. Tu sabe que assim, diferente de tu e do Heitor, que você seguiu essa carreira mais pelo lado do cyber. Eu gosto dessa parte de suporte, tanto que eu me especializei na parte de helpdesk mesmo.
Eu acho que é uma área boa, assim, porque tu interage com todos os outros lados da TI. Só que, claro, tem o fator de que eu vou sempre lidar com o usuário na ponta final, eu vou ter que sempre resolver problemas. Você é o E, salvador, né, Bruno? e olha. Chegou, funcionou a máquina. Ah, não, esse aí é o meu superpoder. Quer dizer, todo mundo que pra mim, assim, ó, pra saber se o cara tem vocação pra TI, é exatamente esse teste. Tu pega um computador ruim, tu bota do lado da pessoa. Se o computador se resolver sozinho, tu sabe que aquela pessoa tem a vocação pelo lugar certo. Que o povo fala assim, você acabou de chegar, funcionou. Eu não fiz nada. Eu tenho medo que agora eles começarem a falar de novo naquele videozinho do Porta dos Fundos. Daqui a pouco eles vão querer botar eu no armário, que nem o carinha. Vai ficar amarrado no pé da mesa lá. Ele vai gostar, tá tranquilo aqui. Mas assim, ó, Ô, isso Milena, que tu aproveitar o falou, seu eu concordo contigo. conhecimento. É muita conversa, assim, a nossa área é muito falar, é muita reunião, e isso cansa a cabeça muito mais que qualquer sistema, qualquer coisa que a gente interage na frente da tela ali. O pior é quando marcam reunião que tu poder estar resolvendo ali com dois e meio deu. Deixa eu aproveitar o seu conhecimento, Milena. Quem está ouvindo a gente tem um sonho de ser gerente de TI, gerente de segurança. O que que você recomenda? Uma trilha aí para estudar, algum curso que vale a pena, alguma certificação, muita paciência, chá de camomila? Qual que é a dica? Cara, se você quer, existe as carreiras, né? A carreira técnica e a carreira em Y, quando você tá ali e você quer ser uma pessoa de liderança. Eu acho que mais do que nunca você precisa gostar de ter uma boa comunicação assertiva. Eu acho que você escutar as pessoas. Então você acaba, né, você não precisa fazer psicologia, mas você precisa entender ali que você, muitas das vezes você vai escutar o outro lado e essa pessoa tem um sonho, ela tem uma percepção. E o que eu tenho feito muito, tá? Eu tenho lido bastante livros que têm me ajudado no dia a dia, mas eu também tive gestores que me inspiraram ao longo do tempo, tanto do que fazer do que não fazer. Então, eu também não tinha ideia que eu ia seguir esse mundo, essa carreira de liderança, de gestão, mas eu tenho me aperfeiçoado muito na questão de comunicação, na questão de autogestão. Eu tenho feito mentorias de soft skill. Então, assim, para quê? E aí eu digo para quem quer ser um gestor, eu indico um livro que é o Pipeline da Liderança. Muito bom. Acho que todo mundo deveria ler, né, Bruno? Porque eu acho que dá um bom norte, te dá um bom horizonte. E eu tinha, até tempos atrás, Heitor, eu tinha uma comunicação extremamente muito agressiva. Uma por vir de uma família que era bit byte, entendeu? De exatas, então 0 1. Então não pensava muito, é assim, acabou, não é não e acabou. Não adianta, não se reverte o sim. Então eu tenho aprendido muito com relação a isso. Eu fiz algumas mentorias voltadas à comunicação, fiz coach, então assim, para quê? Para eu tirasse essa casca um pouco mais de, poxa, parece que a Milena tá ali, né, fechada, a Milena é uma pessoa brava, é diferente. Ou dependendo do minha tonalidade de voz, muitas das vezes parece que, puta, a Milena é agressiva. Não, eu digo que é totalmente diferente. Eu tenho bastante amigos ali que fala que. Eu tenho uma grande amiga que fala: a Milena parece um cachorrinho pincher, né? Late ardido, mas no final não tem nem tamanho para gritar. E eu sempre fiz muito isso com os meus liderados ali, de conversas francas, de trazer o desenvolvimento para cada um deles. Na hora de chamar atenção, eu acho que não era nem um chamar atenção, eu falava, a gente fez uma troca. Eu te dei essa atividade, te dei a data de quando precisa entregar, você se comprometeu com ela e você poderia ter se antecipado antes para que você pudesse ter me entregado. Então, eu acho que para quem quer seguir essa linha de executivo é realmente ali não só trabalhar a questão da paciência, porque acho que a paciência ela vem com o passar da idade. Você acaba aos poucos olhando muito mais, sendo muito mais assertivo com relação a isso. Mas você ter uma comunicação e uma escuta muito mais ativa
de você primeiro escutar, em vez de trazer uma conclusão do que você acha, e você trazer que esse resultado seja muito mais relevante para que a pessoa entenda que você entendeu o que ela precisa e que realmente você vai apoiar ela ou vai trazer ali, infelizmente, uma notícia que não é tão agradável, mas que você vai trazer alguma alternativa para ela de uma maneira mais feliz ali para que ela possa chegar no resultado que ela precisa. Então, assim, eu digo que eu já fiz acho que umas 4 mentorias ali, e muito mais estratégico, muito mais de resultado, muito mais assim, como é que eu chego no board e aí em 5 minutos eu consigo fazer um entregável de PDSI e ele vai lá e assina o cheque no final, que é o que a gente espera. Ou, eu vou lá e eu preciso falar de gestão de pessoas. Poxa, eu preciso de recursos. Como é que eu vou chegar pro meu gestor, que é um presidente de um banco, conselheiro de várias outras empresas, acionista de várias outras, eu só tenho 5, 6 minutos ali, ou ele sempre está viajando, e aí eu vou mandar um WhatsApp ali para ele, puta, eu preciso da sua ajuda, eu preciso trazer mais gente, eu estou com essas atividades aqui, eu preciso entregar tal data, e aí eu preciso de uma consultoria. Aí ele vai falar para mim, sim ou não. Então acho que é mais aquele momento de conquistar do que realmente de ter que ficar trabalhando ali para fazer algumas ações técnicas ali. Eu acho que eu digo que é muito mais o dia a dia da geração de conflito e ser paciente ao ponto de você escutar a pessoa para que você seja assertiva na resposta. Olha, Milena, eu concordo contigo plenamente com relação a essa questão de saber ter uma boa comunicação. Porque eu acho que, como a grande maioria, eu já passei por experiência de ter bons e maus líderes acima de mim. E realmente, tu ter uma boa comunicação, eu não digo nem assim ser seu amigo do funcionário, mas tu saber Sim. ser, como tu disse, assertivo. A hora de pontuar, tu pontua ali o que tá errado, a hora de falar uma coisa boa, tu fala, e sem botar agressividade nas palavras, faz toda a diferença. Meu primeiro dia, quando eu entrei nessa empresa, tinha caído um serviço da Microsoft. Caiu, parou a empresa inteira. Falei, nossa, meu primeiro dia, nem mal cheguei, já não conheço nem a topologia. E o meu liderado ficou super assustado. Ele falou, nunca aconteceu, eu não sei o quê, puto, o serviço caiu. Eu falei, será que não é, né, a nossa grandiosa não foi lá e desabilitou, descontinuou? Porque quando ela descontinua serviços na cloud, ela não, praticamente muito, raramente ela sinaliza. E a gente tinha suporte prêmio e tudo mais, e foi fazendo seus escalonamentos. E aí sim, a Microsoft tinha descontinuado lá o bendito do serviço de gateway que a gente usava. Aí ele no final, pô, desculpa, não sei o que. Eu falei, você não tem que pedir desculpa para mim. Quem te proporcionou a tecnologia foi a empresa. Você me mostrou, você sabe o que você fez, você sabe quais foram os trâmites, você pediu que fosse colocado um outro serviço para poder atender a empresa. Agora, o que a gente pode fazer é que eu vou trazer essa causa raiz e vou falar que a gente precisa de investimento. Eu fui lá, peguei o mesmo relatório que ele já tinha colocado e apresentei para o presidente. Falei, olha, o problema é que a gente ficou parado quase 7 horas do meio da tarde até o final do dia é relacionado a esse serviço que já tinha sido sinalizado para você, que você sabe, tinha ciência do impacto que ia gerar e você não tinha aprovado. E aí a Microsoft descontinuou, não vai mais seguir com esse serviço e a gente teve esses custos de horas extras do liderado, o custo do translado, porque ele teve que voltar de aplicativo de táxi. E além disso, eu tive essas horas da empresa aqui, porque tudo isso aqui, ó, você poderia ter pago aqui, isso aqui, ó, por ano em um ano, e você não teria nem tido esse impacto que você teve hoje e esses custos aqui abaixo. Não, está autorizado, pode continuar. Então, assim, a gente tem que fazer ou interpretar, muitas das vezes, do risco do negócio, para um presidente, para um diretor, para um executivo, entender qual é a dor que ele vai poder ficar parado ali e qual é o gasto que ele vai ter final. Então, às vezes, é muito maior do que se ele tivesse Nada prevenido como um antes. incidente para incentivar, né? Pequenininho, né?
Foi igual tá acontecendo uns aí que tá tendo apagão, tá parando os países, então assim, pequenininho, e já gerou um enorme custo, imagina se fosse muito maior. Não foi um ransomware É que parando não tudo, existe, né? no Brasil ainda não existe. Mas no Brasil não existe, Bruno, só existe fora do Brasil, Coisa de e filme. é coisa de filme, né? O Netflix que mostra essas coisas. É só sonho. Milena, você falou tão bonito que eu tenho certeza que todo mundo está querendo mandar currículo agora para trabalhar com você. Você tem alguma aí dica para quem está querendo entrar nesse mercado de tecnologia de segurança? Tem vaga boa? Você acha que é um momento bom no mercado? Você está contratando? Como é que é? Fala pra gente. Eu dentro da seguradora não estou contratando ainda, porque a gente está no processo de repatriação. Mas dentro do banco onde eu estou, nós estamos com duas oportunidades. Quem quiser se candidatar pode usar o meu e-mail, milena.barbosa@daicovalseguros, como indicação, e aí eu recebo e aí paro para analisar, em conjunto com o time de atração e seleção, porque hoje a seguradora, que ela tinha um outro nome, ela está tendo a sua imersão em conjunto nesse novo banco. Então, porque a gente também não tinha tanto contato com o antigo acionista. Aí, o que eu faço às vezes nas minhas horas vagas ali, quando eu tô parado, pessoas chegado, e aí eu acabo fazendo indicações de algumas oportunidades ali, e aí acionando, lógico, né? Colegas ali que, ou que tá dentro da empresa, ou que, vou lá, converso com algum diretor, pergunto se tem, se não tem, se indico, encaminho o link do LinkedIn. Eu estava fazendo isso hoje até, porque tem essa oportunidade. Um é de spec, um outro é de analista de SOC Júnior, que é muito raro a gente olhar, né? Oportunidade de júnior. E aí, essa de spec, 3 pessoas me mencionaram. Hoje eu parei, perguntei para minha área de BP. E aí perguntei, olha, a vaga não é minha, mas eu queria indicar. E aí eu acabei passando ali o link de cada um dos LinkedIns para essa vaga, que as pessoas que me passaram que tinham interesse, que me procuraram pelo LinkedIn. E aí eu encaminhei. E aí, quando tem algumas outras oportunidades, eu saio disparando, disparo no meu LinkedIn mesmo, coloco, é, jogo em alguns sites, jogo em alguns grupos de vagas, até mesmo para poder ter essas trocas. Legal. Mas eu quero contratar sim, eu não tô. Eu tô querendo abrir ali 2, 3 vagas ali para trabalhar comigo, porque tudo se encaminha que eu vou ficar com uma parte mais voltado a SI, conscientização, e toda a parte de operação, o time do banco vai me suportar, então bem provável que vai surgir algumas vagas ali, principalmente para a parte de construção de procedimentos. Existe uma questão de proteção de dados, então assim, a gente ainda está em discussão do escopo ali de trabalho. Boa. E aí, Bruno? Vai mandar currículo? Pois é, né? Essa área de cyber aí. Só que pra mim é muito longe, Milena. Que ele tá no Rio Grande do Mas Sul. Mas sabe que tu tem falou? empresas aí no Rio Grande do Sul. Sim, tu falou, e uma coisa que me chamou a atenção é ter vaga de júnior. Porque geralmente as pessoas nunca querem júnior, querem a pessoa que já tem expertise no negócio. Eu me surpreendi com a vaga lá, viu, Bruno? Mas assim, eu acho que é necessário para dentro da estrutura. Porque eu sou da seguinte didática, assim, eu prefiro trazer pessoas para que eu me modele a cultura da empresa do que trazer pessoas muitas das vezes que é sênior ou pleno para sênior ali ou spec, que as pessoas já conhecem muito bem o mercado e para algumas culturas de algumas empresas acaba sendo um pouquinho mais árduo o cenário ali. Eu não sei o quanto que as pessoas começam a se acostumar, entendeu? Porque é missão crítica. E aí, realmente, assim, o salário é bom e muitas das vezes não é tão bom assim, entendeu? Mas os benefícios são bons. Legal.
Milena, a gente acaba se encontrando aí nos grandes eventos de tecnologia e segurança, que eu particularmente gosto muito. Tem até evento que você é voluntária, né? Para você, quais que são os eventos que vale a pena comparecer e você vai no evento do nosso amigo Anquises? Vou na B-Sides. É um evento que tudo começou por ali, né? Tudo começou para dentro da B-Sides e dali por diante eu tenho alguns eventos que para mim eu acabo colocando no meu cenário ali algo que não pode faltar. Infelizmente, o ano passado um deles acabou calhando com o outro. Então, B-Sides, para quem nunca foi para a DEF com RCA e Black Hat, H2HC nunca pode faltar, né? Jamais. E aí eu acabo sendo staff porque eu super apaixonado pelo evento. Acho que não tem ali a questão de me debruçar, de querer conhecer novas pessoas, de falar ali, de ver a galera falando de ofensiva ali, para mim é uma coisa legal. Além disso, no Byte em Salvador, um grande evento, e frequento ali a BREC, e além da BREC ali, eu fui num evento ali do time de Aracaju, que fez o primeiro evento ano passado, Caju Sec, que foi super grandioso, achei bacana ali, os meninos fizeram bastante barulho ali no dia a dia, mas acaba sendo os eventos ali que eu costumo não tirar do meu calendário, e eu costumo sempre ter ele ali, mas besides H2HC não pode faltar jamais. Você não consegue É lógico que eu ingresso pra gostaria de gente ir ser o no. Shorter, né? É, você não consegue ingresso pra gente ir? Então, né, eu tô tentando ver como é que eu faço. Eu fui uma vez em um Short Share, Eu fui no do ano porque eu, passado, só. que eu tinha a, eu tinha a empresa, né, que acabava tendo contrato com a empresa que faz o Short Share. Então, a gestora na época acabou ganhando e ela acabou me dando de presente. Mas eu tô vendo aí se eu consigo para esse ano o Short Share, que é algo que é super legal, mas eu vou tentar ver se eu consigo sim, sem dúvida, e se eu tendo mais um, eu trago aqui para vocês. Se tudo der certo, a gente come um pastelzinho lá na Upsides. Ah, com certeza. Eu tomo caldo de cana. O pastel nem tanto, porque vai fazer mal para mim, porque para quem tem gastrite é melhor deixar para lá. É, verdade. Eu acabo comendo a comida mesmo, mas o caldo de cana, sem dúvidas. Milena, O Bruno tá quietinho, né? vamos Lá no Rio botar. Grande do Sul tá muito frio lá. Ah, No O Rio Grande Bruno do tem Sul. lag, às vezes ele demora pra falar. deu uma baixadinha na Ah, temperatura aqui também. Mas vamos botar um pouquinho de polêmica aí. Tu que também é do time de cyber. bora. Pra que lado tu olha mais? Pro azul ou pro vermelho? Eu olho pro azul. Por que pro azul? Porque meu dia a dia é o azul, tá, Bruno? E eu acho que assim, eu já tive as minhas chances de seguir o lado vermelho. Faço isso no meu particular, mas assim, por que o azul? Eu acho que é fácil a gente estar ali no dia a dia, pescando, né, fazendo a pescaria com o pessoal, mandando vários insights, mas quem está do lado do azul ali não é uma tarefa muito fácil, ainda você tem que cativar o dia a dia ali, não só a empresa, mas acho que num cenário, num contexto geral ali, até com a minha família eu tenho que ficar fazendo esses jogos, mas eu prefiro o lado azul. Muito bem falado. Você já viu aquela frase: o time vermelho ganha batalhas e o time azul ganha guerras? Mas tu sabe que o vermelho é mais sexy, né? Você que tá Ah, falando. você que tá falando, eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho, eu posso dizer assim, que não é tão assim não, hein? É, polêmicas. O Milena, foi muito legal conversar com você. É, realmente você é uma pessoa incrível. E a gente está chegando no final do episódio de hoje. Eu gostaria que você mandasse aí suas considerações finais. Não, acho que a minha consideração final é
segurança da informação ou segurança cibernética, faça o que realmente vocês gostam. Eu acho que o prazer hoje de eu estar liderando e eu estar ali com pessoas no dia a dia, eu faço porque eu aprecio o dia a dia de conversar com pessoas e eu acho que traz bastante resultados. Então, eu acho que independente do, dos caminhos e das trilhas, eu acho que faz cenários que dá certo. Então, acho que corram atrás, e não seja, e nunca se subestimem. E você vai continuar trilhando aí o caminho até CISO, né? Bruno, suas considerações finais. Bom, Milena, muito obrigado por ter participado. Conversa boa é isso aí, ó. A gente nem vê que passou o tempo e já foi. Então, olha, valeu mesmo a pena. E como a gente sempre diz, né? Conteúdo bom é isso aí, ó. Não, a gente não para de falar. Vai um episódio, vai outro e sempre tá aí. E que tenha mais episódios, hein, do Pode Pá. Putz, pode putz. É, a gente pode combinar mais assuntos aí para A trazer. gente pode até trazer isso para dentro de um evento grande, hein? Boa ideia. Agora que você já é de casa, a gente aceita Eu sugestões, vou, apoio. a gente pode abrir ali dentro do própria cabine ali de um H2HC e trazer várias outras pessoas ali dentro para que a gente possa até divulgar. Sim, a gente estava falando de evento. Você chegou a ver no último RoadSec que teve, quem ganhou o CTF foi uma menina, né? Foi. Eu tava, eu tinha ido no primeiro dia e fui no último dia e eu achei mó massa. Sim, Com foi certeza. bem Foi legal. bem no finalzinho do dia. Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Teve um CTF agora esses dias, né? Com várias mulheres do Hacker do Bem. Até que o pessoal fez e organizou. E acho que vai ter mais um outro do Hacker do Bem também, que elas vão organizar para mulheres. Vai ser legal. Bacana. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. Diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu. Valeu. Valeu, um forte abraço, uma boa noite. Boa noite.